Queridos, vamos abrir nossa Bíblia, Salmo 91. Bênçãos daquele que se abriga em Deus. O Salmo 91, ele vai dizer o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Sabe por quê? Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhes darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhes mostrarei a minha salvação. Amém, queridos? Quantas promessas de Deus nesse texto, irmãos? Eu não sei se você já teve a oportunidade ou a curiosidade de parar um pouco e sair enumerando. A gente não tem essa mania, né? A gente às vezes, eu sei que você já leu esse texto bíblico, não é? Todos nós já lemos esse texto bíblico. Eu não sei se você já parou para examinar o texto bíblico, para entender que ele tem uma condicional. Essa é uma promessa em que o salmista ele vai dizer: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor: Tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que habita no abrigo, que se esconde, que busca, que se refugia em Deus, aquele que depende de Deus, aquele que entende o Salmo 46. Estão lembrados o que diz o Salmo 46, versículo 1? Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Temos vivido dias terríveis, dias de angústia, dia de divisão, dia de incompreensão, dias de muito sofrimento, dias de muitas incertezas, não é? Dias em que o sofrimento tem sido e o medo tem sido o tema do momento. Não é verdade? O tema do momento chama-se medo, pavor. Não é? E muitas dessas situações, muitas vezes, elas têm nos atingido. Não é? A ordem é fique em casa, ou seja, a ideia é de abrigo, procure se proteger. A ideia é de que lá você vai estar protegido o tempo todo. Não é? Mas é interessante que o salmista ele vai dizer de fato onde está a nossa proteção. Ele vai dizer que aquele que habita no abrigo do Senhor e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Então, meu irmão, abrigo é um lugar de proteção. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e há duas coisas que ele diz aqui que nós devemos fazer.
é habitar no abrigo e descansar à sombra do Todo-Poderoso. É interessante que, depois do salmista falar essas coisas, que é aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer que tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, é que ele vai vir com uma série de promessas. As promessas estão aqui, mas não é uma promessa simplesmente que vai acontecer pela sua vida porque você é um crente batista. Essa promessa não vai acontecer por você dizer simplesmente eu confio em Deus de boca para fora. Essas promessas não vão acontecer simplesmente pelo fato de você estar com a Bíblia na mão. Essas promessas não vão acontecer simplesmente, porque você pensa positivo, como é a ideia de muita gente. Nos nossos dias já tem muitos crentes. Mas as promessas, elas estão condicionadas. As promessas são feitas e as promessas se cumprirão na vida daqueles que fazem do Senhor o seu abrigo. Essas promessas se cumprirão na vida daqueles que de fato descansam na sombra do Todo-Poderoso. E Deus, Ele deseja realizar suas promessas, meus irmãos, em nossa vida. Porém, nós precisamos entender que para que a promessa seja cumprida, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte aqui, de acordo com o texto, é se refugiar em Deus. Eu não sei, no meio de tanta problemática dos nossos dias, o que tem sido o seu refúgio. Talvez o seu refúgio esteja sendo você ir à praia, de repente, aproveitou, que coisa boa, foi tão bom. E de fato é bom, né, irmão? Mas foi aí que você encontrou refúgio? Talvez o refúgio de muitas pessoas, muitos cristãos, seja ir lá para o seu sítio, tão longe de tudo, olhando as galinhas, que coisa boa. Aqui eu tenho uma sensação, de que estou totalmente protegido. A gente encontra gente assim, Eu encontrei um irmão que desde que iniciou a pandemia, que esse irmão, ele está num sítio, e a gente foi visitar ele com medo da pandemia. E aí, irmão, como o senhor está? Ele disse: estou aqui esperando só Jesus voltar. A gente percebe que toda confiança, muitas vezes toda esperança está exatamente pelo fato de estar isolado num lugar, achando que nada pode acontecer com ele. Mas na realidade, meu irmão, refugiar-se em Deus é o que nós devemos fazer, independente em que circunstância nós estamos. É interessante que ele vai dizer, que a pessoa que descansa em Deus pode de fato dizer: o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E ele vai dizer: e ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Essa é a primeira promessa que nós podemos encontrar nesse texto para quem se abriga no Senhor, para quem descansa no Senhor. Aqui o texto está falando de um laço, está falando de uma armadilha. Ele está dizendo aqui, o salmista, que aquele que confia no Senhor, que descansa no Senhor, uma das promessas que tem para a sua vida é o cuidado de Deus em relação às armadilhas. Aqui ele está usando, para quem já caçou. Eu não sei se os irmãos criaram passarinho, eu já fui criador de passarinho, e eu, molecote, sempre gostava de estar por dentro do mato, vem enquanto caçando. E uma das armadilhas que nós usávamos era exatamente a tarrafa. Tem aquelas linhas, tudo entrançada que os tarrafeiros fazem, e a gente pegava e cortava, às vezes, um pedaço daquela tarrafa, chegava lá no ninho da rolinha, aí a menina é perversa, amarrava lá aquela linha, alguns pedacinhos do pé de pau, botava por cima do ninho, e muitas vezes a gente ficava até de longe atucaiando, aí pensava que não, a rolinha vinha, e ela ficava por ali, e como pensava que não, a rolinha estava toda enrolada, e a gente ia lá pegar com a mão. Então, o texto está dizendo exatamente isso. Ele está fazendo essa analogia, do que Deus ele vai fazer se nós colocarmos a confiança nele. Ele está dizendo que ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Então, meu irmão, só Deus sabe de fato quantos livramentos ele tem nos dado. Vivemos em um mundo de muita perversidade, vivemos em um mundo de muita mentira, vivemos um mundo de muita armadilha, a verdade é essa, e principalmente hoje em dia para os cristãos. E aí a armadilha em todos os sentidos, são situações que o diabo está sempre usando para armar um circo para o crente cair, para que ele dê um mau testemunho, para que o evangelho seja envergonhado, para que o nome de Deus seja blasfemado. Mas o texto está dizendo uma coisa muito interessante, meu irmão: aquele que faz do Senhor o seu abrigo, Deus o livrará
das armadilhas. Todos nós sabemos que nós temos um inimigo e que o diabo ele coloca armadilhas, ele é sujo. Pedro vai dizer que nós precisamos sermos vigilantes, sóbrios, porque o diabo, nosso adversário, está como um leão rugindo ao nosso derredor, procurando quem possa o quê? Devorar. Veja que expressão forte, né? Eu ia dizer tragar, que era mais suave. Devorar, né? E é isso que ele está fazendo mesmo, né? Ele está sempre procurando armar ciladas. E esse é o papel dele, até porque João 10:10 vai dizer isso. O ladrão, né, que é o diabo, ele veio apenas para roubar, matar e destruir. Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Mas a missão de Satanás, ela é sempre destruir. E eles têm destruído a vida de muita gente. E principalmente destruído a vida daqueles que não têm se refugiado em Deus, daqueles que não têm buscado, né, descansar no Senhor, que em vez de estar descansando no Senhor, está ansioso, está preocupado, está angustiado, está inquieto. Que tem destruído a vida daqueles que em vez de se abrigar em Deus, se refugiar em Deus, confiar em Deus, diante de todas as circunstâncias, gente, muitas vezes está confiando num político, muitas vezes está confiando no seu revólver que tem quase guardado, muitas vezes está confiando no seu palácio que ele criou, muito bem construído, com portões grandes, apartamentos que ninguém pode chegar, e aqui eu estou sossegado porque nada vai me acontecer. Irmão, nós corremos esse risco, infelizmente, nós corremos esse risco, e muitas vezes corremos esse risco sem nem percebermos, muitas vezes a gente se encontra exatamente depositando a nossa confiança nessas coisas, não é? Mas nós precisamos estar atentos, porque a nossa confiança deve estar no Senhor, é nele que, nesse esconderijo que nós precisamos habitar, é debaixo da sombra protetora, né? É como se uma galinha tivesse ali com as asinhas abertas e os pintinhos estão ali, né? Você vê uma coisa interessante, aquela imagem da galinha, ela está ali protegendo, né? Então, é maravilhoso, meu irmão, quando nós caminhamos debaixo da proteção de Deus. E aí as promessas são maravilhosas. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará o quê? Versículo 4. Refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Veja que palavra maravilhosa o salmista está dizendo no versículo 4. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará o quê? Refúgio, segurança, descanso. Por quê? Porque ele diz, porque a fidelidade dele será o seu escudo. Deus ele é fiel para cumprir aquilo que ele promete. Deus ele não é o homem que promete e não cumpre. Não confunda Deus com quem fez promessa enganosa para você. Aquilo que Deus diz, ele cumpre, meu irmão. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Deus ele nos leva a confiar nele e ele fala que nos protegerá, protegerá mesmo. Então vale a pena confiar em Deus, vale a pena descansar no Senhor. Porque quando isso acontecer, quando de fato o Senhor for o nosso abrigo, quando de fato o Senhor for o nosso, enquanto estivermos de fato debaixo da sombra do Todo-Poderoso, irmão, o que é que vai acontecer conosco? Versículo 5: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, e nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Você não vai temer. Por que você não vai temer? Porque você é um super-homem? Não, porque a sua fé, a sua confiança está firmada em Deus. Essa que é a diferença, é simplesmente isso. Não é que você é um doido. Não. A verdade é que você é alguém que confia em Deus. O mundo está desabando, está a praga aí, PIB. Morreu tantos hoje, morreu tanto ontem, corre todo mundo. Tá bom, está acontecendo. Mas quem confia em Deus, ele está tranquilo, meu irmão. Ele não fica temeroso, ele não fica desesperado.
com o pavor, o que está acontecendo durante a noite, com as flechas, com as investidas do inimigo durante o dia, e nem com a peste que está aí, sorreteira, acontecendo nos bastidores. O mundo está aí de cabeça para baixo. Mas quem confia em Deus, ele não está temeroso, por vários motivos. Primeiro, porque ele tem um Deus que pode livrá-lo. E segundo, ele tem um Deus que, se permitir que ele sofra algum dano, ele tem um Deus que pode salvá-lo. De todo jeito, ele só leva vantagem. Essa é a grande questão. Porque nós temos um Deus que não só nos livra dos problemas, nós temos um Deus também que nos livra em meio aos problemas. Se os problemas, se as tribulações, se as enfermidades e as doenças nos levarem, meu irmão, nós estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo vai dizer, e isso é muito melhor. Claro que isso não significa dizer que nós vamos deixar de cumprir com os nossos deveres ou responsabilidades. Estamos na pandemia, não custa nada você usar uma máscara, não custa nada você ser cuidadoso, usar o álcool, não custa nada você evitar algumas coisas que podem ser muito bem evitadas, mas estando sempre na sua consciência que a sua verdadeira proteção vem de Deus. Porque no dia que você for acometido de um negócio desse, na realidade você nem sabe como foi. É a pior ilusão. Na verdade, a gente muitas vezes fica falando de uma coisa, mas, meu irmão, tem uma coisa que, se de fato fôssemos levar a sério o negócio, a gente não pegar nem dinheiro, que é a coisa mais contaminada que existe, chama dinheiro. Mas é interessante que é a coisa que mais a gente quer pegar. Todo mundo está aí se bagaçando, ninguém mede distância, ninguém faz. Não, na hora de você tem, o povo está no bolo, é aquela bagaceira todinha. Não é verdade? E muitas vezes a gente, mas rapaz, que coisa, é um contraste, né? A gente se protege aqui do lado, está o negócio ali, e muitas vezes a gente sem perceber, bota lá a mão no olho, bota na boca e se contaminou e ninguém sabe. Na realidade, a gente fica assim tentando, eu acho que foi ali. Mas, meu irmão, mesmo estando num contexto como esse, né, de risco, de perigo, o salmista está dizendo que nós não temeremos. Por quê? Porque em nosso coração nós temos a esperança que está em Cristo Jesus. Você está entendendo? Para nós, a morte não é o fim. É claro que é a continuação de uma vida com o Senhor, não é? Claro que isso não significa dizer que nós vamos chegar ali e vamos nos lançar ali para morrer literalmente. Não, mas o que nós precisamos entender é que, mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, irmão, o cristão, o homem de Deus que se abriga no Senhor, que descansa na sombra do Todo-Poderoso, né, você não temerá o pavor, ou seja, você não ficará apavorado. Ter medo é uma coisa. Existe um medo que ele é saudável, e precisamos ter esse medo, não é verdade? Pronto, nós estamos aqui num medo saudável. Esse é não é verdade? Agora, quando você fica dentro de casa, né? Tá entendendo? Eu nesses tempos de pandemia, eu assisti um vídeo que eu morria de rir, né? E de fato o bicho botava medo, se for daquele jeito, né? Ainda bem que apareceram outros que amenizaram, né? Era um redemoinho correndo dentro da cidade, e ele ficava escondido ali. Quando a pessoa saía, ele corria atrás. Eu dizia, esse veio para deixar todo mundo dentro de casa mesmo, né? O bicho era feroz, viu? Né? Então, o temor que se fala aqui é aquele temor que nos paralisa, é aquele temor que nos leva a muitas vezes perdermos até a esperança, o temor que nos leva a perder a perspectiva de que existe um Deus, é aquele temor que nos leva a perder a perspectiva de que o mundo pode estar de cabeça para baixo. Mesmo que eu e você tenham perdido o controle de tudo, mas a gente tem aquela convicção dentro do nosso coração que Deus está no seu trono, que todas as coisas estão sobre os seus cuidados, e na hora que Ele quiser dizer assim, dar um ponto final nessa tempestade, Ele vai dar. Está entendendo? Então, temor natural todos nós precisamos ter. Agora, o pavor não, meu irmão. Quando você, que acorda do mundo quando a gente está apavorado, não é? Quem já teve aqui o privilégio de ter um momento de pavor, aquele que você, meu Deus, né? Então é isso aí.
Aquele pavor que te paralisa, que você fica depressivo, que você perde a esperança, que você perde a perspectiva, que você perde até muitas vezes até a sua fé em Deus. E, infelizmente, né, nesse tempo, eu digo sempre que esse tempo de pandemia tem sido um tempo revelador. Paulo vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Eu conversando com um pastor, eu dizia, meu irmão, eu tenho ficado muito tranquilo nesse tempo, mesmo diante de tanta bagaceira, tanta coisa acontecendo, porque esse tem sido um tempo revelador. E aí entra exatamente a nossa atenção para esse cuidado para a nossa vida, não é para a vida dos outros, né? Para a nossa vida. E esse momento tem sido um momento que tem revelado, né, exatamente em quem nós temos depositado a nossa confiança, né? É um tempo que tem revelado, né, como está a minha comunhão pessoal com Deus. Tem revelado como eu tenho conduzido a minha vida de oração. Na igreja não pode, para a semana a gente não pode estar aqui reunido. Sim. E sua vida de oração se resume a estar aqui? Quer dizer, quando você não está aqui, não tem oração? Né? Quando você não, se a gente não tiver com a porta aberta aqui, quer dizer que você não vai ler a Bíblia? Quer dizer que você não precisa de comunhão com Deus? Sua comunhão com Deus, ela depende de uma porta aberta para você ter comunhão com Deus, então a coisa está comprometida, né? Feliz daqueles que verem os desastres, né, e fizerem as correções, né? Triste tem sido daqueles que perderam o rumo, que estão apavorados, que perderam a perspectiva de Deus, e estão por aí, irmãos, apavorados para cima e para baixo, né? Tentando buscar soluções de onde não vêm soluções. Então o salmista, ele vai deixando claro para a gente essas promessas para aqueles que, né, habitam no abrigo do esconderijo, né, que estão debaixo da sombra do Onipotente. Ele vai dizer aqui, né, que nenhuma praga, né, versículo 6, e nem peste que se move nas trevas, e nem praga que se devasta ao meio-dia. Ele vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Parece que a Bíblia foi escrita agora no tempo da pandemia, né? Que é isso que a gente está contemplando, né? Cada dia, né? 1000 caindo de um lado, cai gente de um lado, a gente só escuta a notícia. Mas o salmista está dizendo que aquele que confia no Senhor, aquele que descansa à sombra do Onipotente, ele vai dizer: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente, né, olhará e verá o castigo dos ímpios. Você verá o castigo, a mão de Deus pesando sobre a vida daqueles que não se abrigam no esconderijo do Altíssimo. Você verá o resultado simplesmente daqueles que não estão buscando estar debaixo dessa sombra protetora do Altíssimo. Não é? Então, nós precisamos entender quantas bênçãos Deus tem para nós, mas essas bênçãos aqui, elas não acontecerão simplesmente porque você é crente, porque você é membro de uma igreja. Essas promessas, elas estão sendo muito claras e reveladas, que são para aqueles que habitam no abrigo do Altíssimo e descansam à sombra do Todo-Poderoso, daqueles que realmente podem dizer que o Senhor é a sua fortaleza, o Deus em que ele confia. Versículo 9, ele vai dizer mais uma vez, veja que coisa maravilhosa, ele vai dizer: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Lá vem outra bateria de promessa. O que é que vai acontecer, irmão? Se fizermos do Altíssimo nosso abrigo e do Senhor nosso refúgio, o que é que vai acontecer? Ele não sucederá, nem para nós não chegará para gente. Irmão, crê nisso? Precisamos crer. O salmista está dizendo: se você fizer, veja que a promessa está condicionada. Essa não é uma promessa incondicional. Existe a promessa incondicional, que é aquela que vai acontecer independente de você fazer alguma coisa ou não fazer. E existe aquela promessa que só se cumpre se você cumprir a condição.
Então a condição aqui, o salmista deixa claro: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, né? Vai chover, você corre lá para debaixo daquele lugar que tem uma proteção. Se você fizer Deus do seu protetor, né? Se você fizer Deus o seu refúgio, aquele lugar, né? Precioso e especial de comunhão com Deus, ele vai dizer: nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Ou seja, a bênção aqui, a gente vai ver que ela não vai só nos alcançar, ela vai alcançar também aqueles que estão na nossa família, na nossa casa. Praga nenhuma chegará à tua tenda. E por que isso vai acontecer? Porque praga nenhuma nem chegará na sua tenda, nem o mal lhe atingirá, nem praga nenhuma chegará à sua tenda. Por quê? O que é que Deus vai fazer, irmão? Deus vai dar uma ordem, irmão. Deus vai dizer: olha, vão lá. Vai dar ordem aos seus anjos, ao seu respeito, a respeito de quem confia no Senhor. Ele vai dar ordem aos anjos a respeito de quem se refugiou no Senhor, para que o proteja em todos. Está no plural, irmão. Por onde quer que você andar, por onde você for, você precisa entender que a proteção de Deus só está lá dentro de sua casa, não. O salmista vai dizer, né, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia assim nela. Se o Senhor não construir a casa, todo esforço é vão. Então, é em todos os caminhos. Você tem que entender que o Deus que te protege lá dentro da tua casa é o mesmo que te protege fora também. É o que protege quando você sai de casa para ir ao mercado. É o que protege você de casa quando você sai para o seu trabalho. É o que protege você quando você precisa ir lá ao médico. Está aí o mundo pegando fogo. Ou você acha que não tem risco nenhum? É o Deus que lhe protege quando você entra dentro do seu carro, dentro de uma van, dentro de todo canto. Deus dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos, com as mãos. Ele vai dizer: eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Literalmente você vai ser conduzido pelos anjos. Você não percebe, meu irmão. Nós não percebemos. Mas uma coisa que precisamos ter convicção é de que a mão de Deus, ela está nos conduzindo o tempo todo. Se não fosse a mão de Deus, nós estávamos totalmente destruídos. É a graça, é a misericórdia de Deus, é a proteção de Deus. Se hoje você está aqui, e mesmo que o Covid tenha lhe atingido, você está aqui porque Deus o segurou. Deus disse: olha, só é até aqui. Não vai mais não. É só até aqui. Volta. Vai atingir outro. Esse aqui não. Esse aqui se abrigou. Né? Mas pastor, mas um monte de gente morreu. É porque chegou a hora de morrer. Deus disse: vem cá, está na hora de ser promovido. Vou tirar tudo dessa agonia. Está na hora de ir para o céu. Chega, meu irmão. Né? Que eu tenho acompanhado aqui o grupo dos pastores do estado. Nós já perdemos muitos pastores batistas. A baixa foi grande. Morreu um monte. É triste a gente ver o que está acontecendo, mas por outro lado a gente se alegra. Quando eu vejo situações como essa, eu lembro do meu pai quando estava lá no leito do hospital sofrendo com uma dor infernal. E diante daquela situação ele dizia: Senhor, me leve para que eu não venha voltar atrás da minha fé. Ele pedia a Deus a morte. Ele pedia a Deus que o tirasse, porque a situação era tão delicada que em alguns momentos ele queria fraquejar. Agora eu pergunto a você, meu irmão: é melhor um crente morrer e ir para o céu com as suas convicções, ou ele ficar vivo e perder essas convicções ali e ficar sarado? É melhor ele partir firmado na sua fé do que ficar vivo sem ter firmeza, do que abrir mão daquilo que ele crê, do seu Salvador. Mas isso é o mais importante. Você pisará o leão, a cobra, pisoteará
o leão forte e a serpente. Ou seja, está falando de perigos. Um leão, meu irmão, é um perigo enorme. Não é? Mas ele está dizendo que aqueles que confiam no Senhor, Deus dará ordem aos anjos, né? Ao nosso respeito. Esses anjos eles vão nos proteger em todos os caminhos, né? E com as suas mãos eles irão nos segurar para que nós não venhamos tropeçar em pedra nenhuma, e nós iremos pisar o leão. Ou seja, a ameaça pode ser grande, mas o cristão, por temer a Deus e por Deus ter dado ordem aos seus anjos, ele vai vencer qualquer desafio que ia surgir na frente dele, porque quem está à frente é Deus que está conduzindo, é Deus que está dirigindo a vida dele. Ele mesmo não tem condições, nós não temos condições de nós mesmos para nada, pode esquecer essa possibilidade, não é? Só temos vitória porque nós estamos firmados em Deus. É Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem luta por nós. E por que Ele faz isso, irmão? Olha, versículo 14: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conheço o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhes darei resposta, na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Meu irmão, coisa maravilhosa, né? Salmo, de fato, grandioso. Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Mesmo que venhamos passar por situações sérias em nossa vida, nós não estamos só, meu irmão. Deus, Ele deixa claro, né, que porque Ele me ama, porque nós o amamos, Ele vai dizer, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois Ele conhece o meu nome, e Ele vai dizer, Ele clamará a mim, eu lhes darei resposta, na adversidade estarei com Ele. Então, nós não estamos só. Deus está ao nosso lado, e Ele vai dizer, eu estou do lado de vocês nas adversidades, nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, de tribulação. Então, que nós possamos fazer do Senhor o nosso abrigo, que nós possamos a cada instante estar debaixo, descansando debaixo da sombra protetora do Todo-Poderoso, querido, porque se nós fizermos isso, aí sim o salmista vai dizer, nós podemos dizer que Deus é o nosso refúgio. Se você tem descansado no Senhor, se você tem habitado no abrigo do Altíssimo, pode caminhar sem medo, pode caminhar sem pavor, porque isso vai acontecer. Lembre-se, Deus está ao seu lado, você não está só. Deus lhe dará a vida longa e Deus lhes mostrará a sua salvação. Então, que Deus abençoe nossas vidas, queridos irmãos, que nós possamos continuar em todo o tempo confiando em Deus, buscando a sua presença. Vivemos tempos difíceis, né? E muitos deles se mostram como perseguição à igreja. O diabo não está satisfeito, né, com o crescimento da igreja em todos os lugares, com o crescimento do povo de Deus. Ele tem procurado muitas formas para atingir. Então, e uma delas é nos levar a acreditar que Deus falhou. Deus não falhou. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje. É o mesmo que livrou os homens do passado e o que nos livra nos dias de hoje. Portanto, nós possamos buscar esse Deus maravilhoso a cada dia e a cada instante, e que possamos viver, mesmo num tempo de muita crise, de muito problema, com nossos corações alegres, felizes, né? Porque, como diz a música do Armando Filho, né? Me falte água, ou alimento, ou suprimento para o amanhã que vem. Mesmo que falte dos meus olhos toda luz, só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde eu estiver. Sua presença é a razão da minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Jesus, Ele é suficiente. É disso de fato que nós precisamos. Essa é a nossa maior necessidade, né? Essa é a maior necessidade que nós temos, é de Deus. Então, que a nossa vida seja cheia de Deus a cada instante. Nossa
nossa vida, o nosso lar, os nossos lábios, né? Que possamos estar sempre celebrando ao Senhor em meio a tudo que tem acontecido. Vamos orar mais uma vez? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós te louvamos por essa noite maravilhosa, por estarmos aqui em tua casa junto com os teus filhos, examinando a tua palavra, enchendo o nosso coração de alegria por ver tantas promessas do Senhor para aqueles que confiam, para aqueles que se abrigam no Altíssimo, no Senhor, para aqueles que procuram viver debaixo da tua proteção, Senhor. Pai amado, Pai querido, que essas promessas elas fiquem gravadas em nossos corações, que possamos caminhar em meio a tanta turbulência, olhando para o Senhor, para o nosso protetor, para o nosso Salvador, para o Senhor da nossa vida, para aquele que está atento aos nossos sofrimentos, às nossas angústias. Ó Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja dando a direção, que nós possamos ser luz, sal e luz do mundo, onde quer que nós estejamos, que nós possamos compreender que nós somos a igreja, que nós somos essencial, mais que essencial, nós somos preciosos porque somos a tua igreja, o teu povo. Que possamos entender que o que estará fechado é apenas o templo, a tua igreja é um organismo vivo, a tua igreja é cada irmão, sou eu, é você, sou eu, somos nós somos juntos um corpo, mas que nós possamos entender que nós temos uma missão, que é anunciar o teu evangelho. Então que o Senhor nos dê a oportunidade, que nós possamos aproveitar cada oportunidade para falar do evangelho, nesse momento tão propício, em um campo tão fértil, para que possamos estar compartilhando do teu amor, da tua grandeza, da tua salvação, que nós possamos, Senhor, aproveitar as oportunidades para declarar que a maior pandemia é a pandemia do pecado, porque ela nos separa de Deus nessa vida e na próxima vida. Que essa pandemia tem matado milhões todos os dias, Senhor, e muitas vezes a gente está preocupado só com aqueles que morrem, né, por causa dos problemas, e estão indo, muitos deles para o inferno, mas muitos também estão indo para o inferno porque não conhecem a tua palavra. Então que a tua igreja possa abrir a visão e entender que há uma pandemia maior acontecendo há mais de 2000 anos, que é a pandemia do pecado, e já existe vacina há muito tempo, e a vacina é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Então que nós possamos levar essa vacina para as pessoas, que nós possamos compartilhar de Jesus Cristo, que nós possamos apresentar Ele como a única solução para o maior problema do homem, que é o pecado, para que ele possa se reconciliar com Deus através da mensagem do Evangelho. Continua nos conduzindo, abençoando a tua igreja em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém.